Deus é bom. Quero continuar a palavra que nós temos ministrado nas últimas 2 semanas e hoje eu vou encerrá-la e vai ser muito, muito importante. Nós estamos falando sobre propósito de Deus. Nós começamos a falar sobre estresse, né? Estresse semana passada. Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida. Vamos lá. Nós estamos falando que tudo que o diabo quer fazer, tudo. O diabo não quer te tirar da cadeira de liderança. Ouve o que eu estou te explicando agora. O diabo não quer te tirar da igreja. Tudo que o diabo quer fazer é ferir o seu propósito. Pessoas que estão com o propósito ferido, que foram feridas, e o propósito foi ferido, são pessoas que continuam na cadeira impedindo outras pessoas de construírem. São pessoas que começam a lutar contra o propósito. Agora foi, propósito. Né? Então, é muito importante entender isso aqui. O diabo, tudo que ele quer é ferir o seu propósito. E para isso ele tem 3 caminhos, ele tem 3 etapas. A primeira etapa que nós já falamos é ferir a sua percepção. É ferir o seu olhar. Líderes que foram feridos, que o olhar mudou. Líderes que o olhar mudou, as coisas já começam a mudar. Tudo parte a partir do princípio de se você enxergou algo que vale a pena. Quem enxergou que vale a pena servir a Jesus aqui? A partir do momento que você começa a mudar o seu olhar, você começa a pensar se vale a pena, você começa a viver dúvidas. E o que eu quero te falar é que o primeiro passo do diabo, o primeiro passo que ele tem para ferir o seu propósito é ferir o seu olhar. Ferir o seu olhar com a liderança, ferir o seu olhar com a igreja, ferir o seu olhar com coisas naturais. A Bíblia fala assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os seus olhos forem ruins, se forem maus, todo o corpo andará em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas serão? Essa expressão é muito importante. Se a luz que há em ti são trevas. Que explicação é essa? Ué, uma luz que se tornou treva. Uma luz que mudou. A pessoa começou com um olhar maravilhoso a respeito do chamado e ela vai mudando. Ela foi ferida no olhar. Não gostei do jeito que foi tratado. Não gostei daquilo ali. Quando o diabo consegue ferir o seu olhar, as coisas não têm mais o mesmo peso. As coisas não têm mais o mesmo valor para você. É por isso que Judas começou seguindo Jesus com alegria. A ponto de o tempo passou, já está pronto para traí-lo. Qual que é a diferença do Judas que começou o chamado com o Judas que traiu Jesus? Tudo começou com o olhar de que eu acho que não vale a pena. Então, a primeira coisa que o diabo quer fazer com você é ferir o seu olhar, é ferir a sua percepção. Ferir o seu olhar, a sua percepção. Depois disso, ele quer ferir a sua alma. A partir do momento em que ele feriu o seu olhar, ele tem acesso à sua alma. Ele tem acesso àquilo que você sente. E pessoas que foram feridas na alma são pessoas que começam a reclamar de coisas que não reclamavam. São pessoas que começam a ser agredidas por coisas que não agrediam. Então, vou te dar um exemplo. Se o olhar dela foi ferido, a tendência é ela começar a ser agredida por brincadeiras que nunca agrediram ela. Que nunca agrediram. Vou te dar um exemplo. O Luan veio aqui na reunião, que milagre. A minha pergunta é, isso aqui está motivando, está desafiando, ou isso aqui está agredindo? Porque a pessoa que está ferida na alma, quando ouve isso aqui, fala o quê, Luan? Que absurdo, estão me expondo, estão falando aqui. Porque a pessoa ela foi ferida. Pessoas que têm a alma ferida, ela infelizmente não entende o processo de crescimento do agir de Deus. Toda pessoa que vai crescer, ela vai ser exposta por Deus para uma coisa que nós falamos na semana passada, que é chamado estresse. É impossível crescer sem... É impossível. E toda pessoa que está estressada, ela está crescendo. Toda pessoa que está agredida, está abandonando o chamado. Ela se sente agredida. Ué, então, se você se sente agredido, é sinal de que você já está a um passo de tirar a mão do arado. Tirar a mão do arado. Todo crescimento, nós estamos falando disso até fisicamente. A pessoa começa a malhar, cadê o Dedé? Dedé, cadê o creatino? Cadê o creatino? Cadê o... Você vê, trem doido. Isso porque o braço dele está escondido através daquela moletom ali. O braço dele é maior que a minha perna. Aí, toda pessoa que está malhando, ela está estressando o músculo para quê? Para o músculo crescer. Toda pessoa que não entende esse princípio de estresse, ela foge do estresse e por fugir do estresse também foge do crescimento. Toda pessoa que foi ferida no olhar, quando vai continuar a caminhada, ela começa a ser ferida na alma e aquilo que não agredia passa a agredir. Nós demos alguns exemplos na semana passada. Me ajuda aí a lembrar de alguns exemplos. De aquilo que não agredia e passa a agredir. Vai, me ajuda aí. Eu lembro que alguém tinha falado. Um desafio. Você não tem coragem de bater
Ah, você não tem coragem. Essa foi a frase, exatamente. Você não tem coragem de fazer isso. Aí a pessoa que antigamente via tudo com os olhos bons, fala, o que é isso? Você vai ver agora, líder. Agora que o olhar foi ferido, que a alma está ferida, aquilo agrediu. Tá vendo? Você nem acredita em mim mais. Agora que eu não faço mesmo. Você não acredita mais em mim. Então, você vê que pessoas que foram feridas na alma, elas estão fugindo do estresse, quando elas tinham que entender, o estresse é o que está me fazendo crescer. O estresse é o que está fazendo minha mentalidade crescer. Eu estou estressando a ponto de crescer. Todo líder tem trabalho e porque tem muito trabalho, cresce. Para de achar que existe liderança longe de estresse. Para de achar que existe crescimento longe de estresse. Cadê os pais? Cadê quem já é pai? Levanta a mão. Pai ou mãe, né? Pai, isso, né? Vale a pena ter filho, sim ou não? Sim. Tem alguma coisa que te faz crescer mais do que filho ou não? Não tem. Não tem. Tem alguma coisa que te estressa mais do que filho? Não tem. Não tem. Não tem. Vamos falar aqui para os casados então. Cadê os casados? Levanta a mão os casados. Olha que maravilha. Valeu a pena ser casado ou não vale a pena? Vale ou não vale? Cadê? Eu quero ver. Tem alguma coisa que te faz crescer mais do que o casamento ou não? Tem ou não? Não tem. Tem alguma coisa que te estressa mais do que o casamento ou não? Não. Várias outras, né? Não, é sério. Gente, de verdade. A mulher que não estressa o marido está fazendo um trabalho mal feito. Não, fazendo um trabalho mal feito. Não. O marido que não estressa a mulher está fazendo um trabalho mal feito. Diante de Deus. É sério isso aqui. Faz parte do crescimento da vida viver sobre estresse de um nível mínimo, entre o mínimo e o máximo. Eu não posso ir além do que eu aguento e eu não posso ter um mínimo, eu não posso não ter nada. Porque me faz crescer. Quem está entendendo? Amém. Isso aqui foi tudo semana passada. Agora eu quero falar do de hoje. A partir do momento que o diabo feriu sua alma, aí ele entra no terceiro ponto, que é o compromisso. Que é o compromisso. Isso aqui não. Semana passada não falei de compromisso. Hoje que eu quero falar de compromisso. Hoje o foco está no compromisso. É interessante enxergar isso aqui. Porque eu já dei tudo isso aqui. Eu já falei todo esse passo a passo. Mas hoje eu quero aprofundar dentro da ferida do compromisso. Como é que o diabo fere o seu compromisso? O diabo fere o seu compromisso sem que você perceba. O diabo fere o seu compromisso tirando as coisas da sua agenda. O diabo fere o seu compromisso tirando o dia a dia que você vivia. E eu quero te mostrar isso em 2 textos bíblicos. Primeiro texto bíblico. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 22, versículo 54. Esse passo a passo começou na vida de Pedro. Na hora que Jesus vai ser crucificado, Jesus avisa ele, fala, você está falando que você vai morrer por mim, você vai me negar 3 vezes. E Jesus avisou ainda. Aí começa o processo. Continua. Então prenderam a Jesus. O levaram. E o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Continua. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Seguia de longe, em outras versões. É interessante ver... tem ali, olha que maravilha. Hoje a reunião está muito chique, nós temos até a projeção ali. Ó. Pedro tomou... Isso. Isso. Pedro seguia distante, já foi para o próximo. Pedro está seguindo de longe, sendo que antes ele seguia de perto, sendo que antes tinha contato, sendo que antes a vida dele estava entregue. Aqui começou algo interessante, o olhar começou a ser ferido. Eu via de pertinho, agora já não vejo mais. Por quê? Porque, peraí, Jesus se entregou e me corrigiu por tentar defendê-lo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, imagina Pedro, vamos enxergar Pedro. Pedro tirou a espada, ele falou, vou morrer pelo Senhor Jesus, e Jesus falou, você vai me negar 3 vezes ainda. Aí na hora que vem o povo para prender Jesus, ele tira a espada, dá uma espadada na orelha como é que chama mesmo? Maurou ou Malcô? Isso, Isso. Não lembro, é Malcô. Isso. Som. Voltou. Aí arranca a orelha. Por que arrancou a orelha? Porque a espadada foi assim e a orelha fez assim. Só por isso, irmão. Era para arrancar a cabeça. Na hora que arrancou a orelha, Jesus deu uma dura em Pedro. Guarda. Quem vive pela espada vai morrer pela espada. Não. Pensamento de Pedro. Que história é essa? Estou tentando defender ele. O cara que veio, que eu estava imaginando que ia assumir o reino todo, que ia mudar a história do mundo, está se entregando.
o olhar começa a ser ferido a ponto dele falar, não vou seguir mais de perto, não. Vou ver o que vai dar. É interessante que líderes que não foram feridos no olhar, eles estão juntos, comprometidos. Líderes que começam a ser feridos no olhar, ele começa a seguir de longe. E não só isso, mas a alma vai deixando de se envolver. A alma vai deixando de se envolver, a ponto de Pedro negar Jesus. Não, você é um deles. Não, não sou. Não, você é um deles. Não sou. Você fala igual a ele, você é um deles. Não sou. Canto galo, todo mundo já sabe o que acontece. Aí ele entra em desespero e vai embora. Aqui a alma dele foi quebrada. A Bíblia fala que ele vai chorar amargamente, que ele fica desesperado, sai dali. Jesus ressuscita e é aqui que eu quero continuar. Porque ele estava seguindo de longe. Aquela coisa toda, o olhar foi ferido. Aí nós vamos lá em João, capítulo 21, perdão. Não é isso? João, último capítulo de João. João, capítulo 21. A Bíblia fala assim, João 21, 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Sabe o que me impressiona? É que Pedro já tinha visto Jesus ressuscitado. Era a terceira vez que Jesus ia se mostrar para eles. E mesmo assim, Pedro está decidindo ir pescar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que ele tinha sido ferido no olhar, depois foi ferido na alma, e agora onde está o compromisso dele? O meu compromisso não está mais ali. Eu sei que Jesus ressuscitou, mas o meu compromisso já não está mais aqui. E é o grande perigo de líderes, porque ele não enxergava mais, ele não conseguia enxergar mais que o compromisso dele não estava mais ali com Deus, que o compromisso dele não estava mais com Jesus. Líderes que foram feridos no compromisso, eles vão tirando da agenda aquilo que eles faziam. Eles vão tirando da agenda a entrega que eles tinham. Aqui que eu fazia? Não, todo dia eu ia pregar o evangelho, eu ia curar enfermo, eu ia expulsar demônio. O que você faz agora? Não, eu acho que eu vou pescar. Você vê que o propósito foi perdido porque o compromisso diário foi tirado. Todas as pessoas, todos os líderes que vão tirando do compromisso diário algumas coisas que empurram para o propósito, são pessoas que estão abandonando o propósito sem perceber. Se você conversasse com Pedro naquele momento, para ele continuava comprometido com Jesus. Não, sou discípulo de Jesus. Oh, que isso, eita glória, aleluia. Mas o grande problema é que o compromisso dele não estava mais lá. Porque ele estava abandonando o relacionamento, abandonando a presença. E eu quero hoje compartilhar com você 3 coisas a respeito do compromisso. A primeira coisa é que não existe compromisso sem relacionamento. Não existe compromisso sem relacionamento. Não existe. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de proximidade, e eu não estou falando da proximidade. Não cria uma ilusão, não, gente, de que você vai ser o melhor amigo do seu líder, de que você vai ser o melhor amigo. Não cria essa ilusão, não. Mas existe um relacionamento, existe uma proximidade, existe uma intimidade, ponto. É impossível que o seu compromisso seja maior do que você teve de relacionamento. É impossível. É impossível que o seu compromisso exista se não existe um relacionamento mínimo antes. Eu sou compromissado com a minha esposa porque nós temos um relacionamento. É assim que funciona. Por que no mundo os casamentos vão sendo destruídos? Porque os relacionamentos vão sendo destruídos, a pessoa deixa de se relacionar, de repente o compromisso também vai embora. Então o primeiro princípio que você precisa entender é: seu relacionamento com Deus precisa ser maior todo dia. Se o diabo roubou o seu compromisso diário de se relacionar com Deus, significa que o seu propósito já está indo embora sem que você perceba. E é muito comum líderes acharem que ainda estão vivendo o propósito, porém estão longe de um relacionamento com Cristo. Porém estão longe de um relacionamento com Deus. A ponto da Bíblia falar assim, que no último dia, no dia do julgamento, muita gente vai chegar falando assim: mas eu expulsei demônio em teu nome, eu curei gente em teu nome. E Jesus vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você está falando que tem um compromisso com o propósito que eu te dei, sem ter um relacionamento com o dono do propósito? Não existe isso. Não existe. Então a primeira coisa que o diabo faz quando nós estamos falando de ferir compromisso é tirar do seu dia a dia um relacionamento com Cristo. É tirar do seu dia a dia ouvir a palavra. É tirar a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Me espanta ver que o sacerdote que conhece a voz de Deus, junto com Samuel, não tem ouvidos mais para ouvir a voz de Deus, não tem mais visões, e Samuel, que é um menino, um pré-adolescente, tem a visão, tem o ouvido, ouve a voz de Deus, e além disso Deus fala com ele: vou tirar esse cara aí. Que coisa é essa, Deus? O Senhor está falando com um cara que... Pois é. Por quê? Porque o compromisso que ele tinha já tinha ido embora.
Já tinha ido embora. Ele tem até o entendimento, ele até tem um jeitão, ele sabe, mas o compromisso já... Sabe, tem muito líder que tem um jeitão de ser líder, que tem um jeitão e sabe o passo a passo de tudo, mas não tem relacionamento mais com Deus. O diabo já roubou o propósito desse cara tem tempo e ele não percebeu. Já roubou tem tempo e ele não percebeu. E aí o diabo não tira da cadeira. Por que não tira da cadeira? Porque ele vai impedir alguém de crescer. Ele vai impedir que a construção continue. A segunda coisa que você precisa entender é que o compromisso, 2 níveis de compromisso são necessários para que as coisas avancem, para que um crescimento venha. A primeira coisa é um compromisso de intensidade, de entrega. Intensidade. Se você não está entendendo minha letra, pede relação ao Espírito Santo. Intensidade. Por quê? Porque para todo novo nível que Deus vai te colocar, e o propósito de Deus vai nos empurrando de nível em nível. O propósito de Deus vai te empurrando de nível em nível. A vida, você só acrescenta responsabilidades. Esquece da sua mente que a responsabilidade vai ser tirada de você algum dia. Esquece, não existe isso. Você começa a vida, você estudava, depois você estuda e trabalha, aí depois você estuda e trabalha, aí você namora, aí você fala, agora tem que cuidar da namorada, tem que ganhar mais dinheiro, tem que trabalhar, aí você agora namora, casou, um compromisso ainda maior. Aí você casou, o tempo passa, aí você vai lá e tem filho. Aí um compromisso ainda maior, responsabilidade ainda maior. O tempo vai passando, você fala, mas eles vão sair da minha casa. Aí a responsabilidade de ser avô, a responsabilidade de influenciar de longe. Irmão, a responsabilidade nunca vai ser tirada, esquece. A vida é um acréscimo de responsabilidades. E quando você entende isso, para cada novo nível, eu só atinjo um novo nível quando eu tenho um compromisso de entrega total com o primeiro nível. Por que tanta gente tem dificuldade de emagrecer? Porque na hora de pisar num novo nível, o que ele faz? Ele não vai de maneira intensa. Ele não usa toda a força dele. A Bíblia fala assim, ó, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme todas as suas forças. Todas as suas forças. Porque para todo novo nível que você precisa pisar, você precisa entrar com toda a intensidade. É impossível que você adquira um novo nível, um novo patamar na liderança, um novo patamar em qualquer coisa, sem ter um compromisso de entrega total, de intensidade. É impossível. É impossível. Ah, quero abrir um negócio. Ótimo. Então, prepara que você vai trabalhar muito mais que qualquer outro dos funcionários que você vai ter. Esquece essa. Ah, não, vou trabalhar para ter meu horário. Uhum. Você vai empreender, não é para ter seu horário, você vai empreender para não ter mais horário. É assim que funciona. Você não tem mais horário para dormir, você não tem mais horário para... Acabou, é isso que é a vida. Por quê? Porque você está num novo patamar e para um novo patamar você precisa ter um compromisso de intensidade, de entrega total. Ah, eu quero um novo nível, eu quero uma equipe com 500 pessoas, com 300 pessoas, com 100 pessoas. Então tenha um compromisso de entrega total. Total. A Bíblia fala assim, maldito aquele que tira a espada do sangue. Que coisa interessante. O que significa isso? São pessoas que começaram parecendo que ia para a guerra, aí falar, ah, eu vou. Falta intensidade. Pessoas que foram feridas na intensidade, no compromisso, elas ficam no mesmo nível de liderança e o propósito de Deus vai empurrando elas para um novo nível, um novo patamar, mas elas não têm mais o compromisso de entregar tudo. Quem conhece líder que era um líder fantástico, mas hoje é um líder meia boca que fala, né? Um líder meia vida, meio chulé, esquisito, sei lá. Quem conhece gente desse jeito? Levanta a mão. Pode levantar a mão. O cara era maravilhoso, o cara entregava tudo, o cara dava vida. De repente ele... Hã? É um líder leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Gente, essa expressão é maravilhosa. Um cão, o cara nem é tão forte, mas pelo menos ele está vivo, ele se entrega, né? Gente, isso aqui é a pura verdade. É a pura verdade. Segunda coisa que o diabo quer ferir, a primeira é o seu relacionamento com Deus, seu compromisso de relacionamento com Deus. Segunda é o seu compromisso de entrega total, de um momento de entrega absurda. Esses momentos aqui, deixa eu abrir um parênteses. A gente nunca unge um pastor sem que ele tenha feito uma oferta que rasgou a vida dele. Nunca. Porque isso mostra aonde está a entrega da vida dele. Isso mostra, de verdade, aonde está a entrega da vida dele. É muito importante que você entenda, é impossível cumprir um propósito que é maior do que a própria vida se você não faz uma entrega de rasgar a vida. Quando você entende isso, você entende, fala, é para cá que eu vou, é aí que eu vou viver o propósito de Deus. Aí existe uma terceira coisa, um terceiro nível, que é muito importante que você aprenda a respeito de compromisso, que o diabo fere o compromisso. Ele fere o compromisso na intensidade
ele fere o compromisso na perseverança. Que é muito interessante isso aqui. E eu vou te explicar por quê. Porque ferir o compromisso na perseverança significa que, deixa eu voltar um pouquinho, é muito difícil conquistar, é muito mais difícil permanecer onde você conquistou. É muito mais difícil. É muito difícil conquistar algo, é muito mais difícil permanecer onde você conquistou algo. Eu lembro que o Silvio Santos falava algo que eu achava de rir, naquele programa Show do Milhão. Ele falava duas coisas que eu ria demais. A primeira coisa que ele falava era assim: R$1 milhão em barras de ouro que valem mais do que 1 milhão. Aí eu falava, então não tem sentido isso, né? Hã? Vale mais do que dinheiro, que vale mais do que dinheiro. É aquilo ali. Eu ficava rindo, eu falava, que conversa. Isso é lero demais, né? A segunda coisa que ele falava, que eu achava muito interessante, ele falava assim, ó, ganhar R$1 milhão é difícil. Juntar R$1 milhão é muito mais difícil. E tem muito sentido. Porque juntar R$1 milhão significa que você ganhou muito mais e tirando tudo que você usou para viver, você conseguiu manter R$1 milhão aí. Manter algo é muito mais difícil que construir. Por quê? Porque exige de você não só a entrega de intensidade daquele momento, mas uma perseverança em manter aquilo que você conquistou. A perseverança de continuar se entregando. A partir do momento que eu lutei para conquistar, eu tenho que lutar agora todos os dias, não na mesma intensidade. Não na mesma intensidade. Mas eu tenho que lutar para manter aquilo que foi conquistado. Eu dou um pico de intensidade, de um compromisso de entrega total. Cresceu. Agora o que eu tenho que fazer para manter? Usar um pouquinho de intensidade todo dia. Eu tenho que perseverar na entrega. Eu tenho que perseverar no compromisso com aquilo que eu gerei. Pergunta para a mãe qual que é mais difícil, se foi dar a luz ou se foi cuidar da criança depois que deu a luz. Pergunta. Você vê que a mãe, no dia do parto, ela chora, grita, não sei, aí teve o filho. Agora, se prepara que agora que vem o choro de verdade. Que agora que vem o peso, agora que vem a dificuldade, agora que vem a preocupação, agora que vem... Porque agora não é mais aquela intensidade toda de dar a luz. Porque isso aí já foi, esse compromisso de entrega total já foi. Mas agora é um compromisso de todo dia cuidar, de todo dia perseverar. E isso é difícil. E aí, o diabo rouba o compromisso da perseverança de alguns. Alguns não têm mais intensidade de entregar para conquistar novos níveis. Outros não têm mais a intensidade de falar, a perseverança de falar, o que eu gerei eu vou manter. O que Deus me deu eu vou manter. Existe uma oração que Jesus faz que eu amo, que ele fala assim, nenhum daqueles que o Senhor me deu eu perdi. Nenhum. Essa frase é muito importante. Nenhum daqueles que o Senhor me deu eu perdi. Acha para mim o texto, só para a gente dar referência bíblica. Nenhum dos que o Senhor me deu eu perdi, a não ser o filho da perdição. Nenhum. O que Jesus está falando é assim, ó, eu lutei para manter todos eles. Eu orei por todos eles. Existe uma expressão que Jesus fala, Satanás me reclamou para peneirar vocês e eu roguei por vós. Pedro, quando você converter, fortalece os seus irmãos. Ele está dando um recado, vocês só não foram peneirados porque eu orei. Eu passei o epóx na peneira. Epóx? Como é que é aquele? Como é que chama aquele? Eu vi esses dias para trás um negócio que você passa. É Durepox? Algum produto que você passa assim que não vaza mais nada. Eu vi essas propagandas de TikTok, de Instagram, né? Olha, você passa aqui, aí o cara na peneira joga água e fica água lá. O que Jesus está falando é assim, eu mantive você em oração. Qual que é esse texto? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, nenhum deles se perdeu. Olha aqui, tendo guardado aqueles que o Senhor me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. O que Jesus está falando é, eu não perdi ninguém. Tudo que Deus está fazendo não pode ser perdido. O que Deus está conduzindo você não pode ser perdido. Quem está entendendo? Fala amém. Então é importante que você tenha um compromisso de perseverar. Gerar é difícil, perseverar para manter é mais difícil ainda. Porque exige de você todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Isso aqui eu quero falar o seguinte, é muito comum pessoas que são roubadas na rotina do dia a dia. E ele quer ser um líder de final de semana, ele quer ser um líder que se assenta na cadeira e manda os outros, vai lá fazer, vem cá fazer, não sei o quê. Isso aí não esquece, não vai funcionar. Não vai. Por quê? Porque a liderança exige que você, mesmo que você tenha conquistado algo, que você use força para perseverar naquilo ali, para permanecer naquilo ali. E o diabo quer roubar o compromisso disso. Quando o diabo rouba, e eu quero encerrar falando isso, quando o diabo rouba a sua agenda, a sua disciplina,
diária de ter um relacionamento com Deus, a sua disciplina de se entregar por total, por completo, num projeto de Deus, para dar início a um projeto, ou rouba o seu compromisso diário de manter aquilo que foi gerado, o diabo está ferindo o seu propósito sem que você perceba. Porque as pessoas não percebem mais que elas perderam o relacionamento com Deus, elas não percebem mais que elas perderam a intensidade para conquistar algo, e elas não percebem que elas perderam a perseverança de algo. A perseverança, não, continua aqui todo dia. Ele vai se ajustando, ele fala, não, eu estou indo. Ele não percebe que ele deixou de ir para a igreja igual ele ia. Ele está indo muito menos, mas ele fala, eu estou indo à igreja. Aí você fala, a última vez foi quando? Ele fala, jogo do Corinthians, Campeonato Paulista, 2014. Ele não consegue perceber até que você abre os olhos dele e ele fala, que loucura. Por que eu estou te explicando isso aqui? Porque é o que o diabo faz o tempo inteiro. Já vi muitas pessoas assim, é uma fala muito recorrente, elas falarem assim, não, eu não fui hoje, mas eu continuo orando, continuo buscando a... É uma fala, olha como é que é uma fala tão recorrente que todo mundo já ouviu isso. Não, eu não fui hoje, mas eu continuo orando. Eu continuo sendo de Deus. Eu continuo buscando a Deus. Irmão, continua buscando Deus. Todo mundo sabe que isso aqui é conversa para dormir. Todo mundo sabe que isso aqui é mentira. Mas a pessoa não enxerga que o diabo já feriu o compromisso dela com Deus. Que o diabo já feriu o compromisso dela com Deus. Acabou. O propósito já foi tirado. E a pessoa nem percebe. Então hoje eu estou aqui falando em nome de Jesus, que você seja um líder que mantenha o compromisso com Deus. Amém. Última coisa que eu vou citar. A Bíblia fala de Sansão. Sansão foi... Dalila rapou a cabeça dele. E falou, tá vindo aí. Os filisteus estão vindo. Ele levantou e a Bíblia fala assim, ó, e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Que frase complicada. Que frase dolorosa. Porque tem muito líder que se levanta como se tivesse o compromisso com Deus, como se tivesse o Espírito Santo para cumprir o propósito. Mas não tem mais, já perdeu. E ele se levanta como se tivesse. E tem um jeitão de como se tivesse. Mas eis que te digo, aleluia, aleluia. Olha lá, e olha que coisa, e fala consigo mesmo. Disse consigo mesmo, vencerei novamente. Ele tá perdidinho, ele está completamente perdido sem entender. Porque foi ferido no compromisso, foi ferido no propósito. O propósito já tinha se retirado dele. Ele foi brincando com o que não devia. Foi brincando. Até o dia que perdeu tudo. Então eu estou te falando em nome de Jesus. Que você mantenha o seu propósito intacto. Como é que eu mantenho o meu propósito intacto? Vou te falar. Mantenha seu compromisso intacto. Mantenha. Volta à prática das primeiras obras. Faz o jeito que você fazia, entrega o jeito que você fazia. Tudo, todo dia, incansavelmente. Mantenha a sua alma intacta. Não vou ser agredido. Não vou ser agredido. Não vou aceitar que o estresse do dia a dia, que os momentos do dia a dia me agridam. Não. Eu sou de Deus. Terceiro, e eu aqui que parte de tudo, mantenha o seu olhar puro. Uma coisa é ser puro por ingenuidade. A outra coisa é ser puro por escolha. Nós somos puros por escolha. Por escolha. A partir do momento que você começa a viver no chamado, ser líder, você vai entendendo que a vida, que ser humano é ser humano, gente. Você vai entendendo. Mantenha o seu olhar puro porque você escolheu. Eu mantenho o meu olhar puro. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.